Gravação iniciada, presidente. Ok, doutor Walker. Ok. Retornando, aprovou o item 204 da pauta, final de 2018-61, da Bora Química. Peço a gentileza da Fabiana convocar o patrono. Ok, presidente, irei convocá-lo. Presidente, eu mandei um e-mail para você. Uau! E-mails particulares. Cuidado, hein? Agora que o Vinícius usa essas roupas esquisitas, fica fazendo declarações de amor. Patrono convocado, presidente. Rosa, né? E por que Obrigado. Declarações de amor via... É o que? Instagram, né? O Instagram que ele coloca essas coisas? Não, os caras fazem... eles andam de bicicleta, aí faz coraçãozinho andando de bicicleta, sabe? E aí... Ai, meu Deus. É assim, é? O contorno é de um coraçãozinho, que eles, aí manda pro companheiro, fala, olha quanto eu andei hoje. Vou te contar, viu, cada um. Que coisa, hein? Doutor Vinícius, eu não estou conseguindo vê-lo. Desculpe. Agora eu consigo vê-lo. O Vinícius, meu xará. Você falou Vinícius, eu pensei que era eu. Não era você. Dessa vez não era você. Esse 204 vão ter duas pessoas, né? Um acompanhando e o outro sustentando. Exato. Aliás, fechar a sala de espera. Doutor Marcos, pelo que eu entendi, é o doutor Marcos que irá fazer a sustentação, né? E o doutor Vinícius apenas acompanhar. Correto. Ok. Doutor Marcos e Vinícius estão nos vendo perfeitamente? Sim, estamos. Ok. Então, doutora Denise, o item 204, processo da Bora Química, processo final 2018-61, a senhora está com a palavra, doutora Denise. Certo, presidente. O relatório é bastante extenso e eu coloquei em amarelo as principais partes para elucidar os fatos que são mais importantes. Por meio do auto de infração, foi exigida da contribuinte acima qualificada a importância de 11 milhões a título de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, bem como a importância de 2 milhões a título de contribuição para o PIS, também acrescidos de multa de ofício de 150 em encargos legais devidos à época do pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos calendário 2013 e 2014. No relatório fiscal, com base nas informações prestadas pela contribuinte e outras empresas intimadas a prestar esclarecimento, e também em dados extraídos da internet, dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Sistema Público da Escrituração Digital, SPID, constatou-se a seguinte irregularidade que ensejou toda a glosa de créditos originários de compras de pessoas jurídicas inexistentes de fato. Utilização de empresa de fachada para a geração de crédito de PIS e COFINS. No decorrer do procedimento fiscal, a autoridade administrativa constatou que a contribuinte utilizou-se de duas empresas inexistentes de fato para elevar seus custos de gerar créditos fictícios. São elas: Sonora Sul Comercial Química. Durante a parte do período fiscalizado, a Sonora Sul emitiu notas fiscais de venda de mercadorias destinada à autuada, totalizando 111 milhões. Apesar de elevados valores acima mencionados, a diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal, de Volta Redonda, constatou ser a empresa inexistente de fato. Em síntese das apurações iniciais, a Sonora Sul Doravante Sonora é empresa atuante no ramo de comércio atacadista e outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente no CNAE, e no ano calendário, em apuração 2013, emitiu notas fiscais de venda no valor anual de 80 mil, sem o devido recolhimento dos tributos, tampouco os confessou.
No período declarou a declaração de débitos da DCTF de janeiro e dezembro de 2013, reforça-se sem qualquer tributo informado, apresentou escrutinação digital em janeiro e dezembro, da COM em maio e dezembro, e a declaração de informações da DIPJ, sendo estas duas últimas sem qualquer informação. Em documento datado de 17 de outubro de 2016, recebido no dia 20, a sócia Isonete Veríssimo de Souza declara que a empresa Sonora Sul se encontrava inativa desde o ano de 2011 e que, por tais razões, não possui os documentos solicitados. Os valores faturados em todos os meses do período sob análise são inferiores a R$100, com exceção do mês de janeiro, no valor de R$108, média anual R$79. É notório que o consumo é incompatível com uma empresa com um faturamento anual próximo a 80 milhões. Dos dados do Sistema Interno da Secretaria da Receita Federal, notas fiscais foram emitidas pela fiscalizada e por terceiros. Não houve qualquer nota fiscal de entrada de mercadorias emitida pela fiscalizada, tampouco notas fiscais de vendas emitidas por terceiros, os quais têm a Sonora como destinatária dos produtos. Todas as supostas vendas efetuadas foram em destino à empresa Bora Química, em domicílio no município de São Paulo. Por fim, buscamos a apuração das notas emitidas pelo contribuinte que contenham os registros de passagem do bem mercadoria por posto fiscal. Em acesso realizado no dia 9 de dezembro de 2016, não obtivemos retorno em nossa demanda. Este fato indica que não houve trânsito das mercadorias constantes das notas fiscais de venda emitidas pelo fiscalizado. Dos dados dos funcionários, GPS A Sonora não empregou funcionários no ano calendário de 2013, conforme consultas nas guias de recolhimento do FGTS e de informações da Previdência Social, GFIP, no ano calendário em análise. Declaração do imposto de renda retida na fonte, não houve declaração de retenção do imposto de renda pela fiscalizada no ano calendário em análise, conforme consulta formalizada em 12 de dezembro de 2016. O Renavan, a Sonora não possui veículos registrados, conforme consulta formalizada em 12 de dezembro de 2016. Da análise dos documentos e a base legal para a baixa de ofício, com base nas informações apresentadas neste relatório, concluímos pela inexistência da atividade operacional da fiscalizada, em razão pela qual a declaramos inexistente de fato. Da conclusão, diversas informações e documentos formalizados nesse processo fazem nossa convicção pela ausência da atividade operacional da empresa Sonora Sul Comercial Química Limitada, no ano calendário de 2013, devendo ser declarado inexistente de fato, conforme artigo 29, inciso 2º A e E1 da Instrução Normativa da Receita Federal 1634, de 6 de maio de 2016. Adicionalmente, deve ser considerado inidôneo os documentos emitidos por esta, a partir do ano calendário de 2013, conforme artigo 47 da Instrução Normativa 1634, de 2016. A autoridade lançadora informa que a fiscalização realizada na empresa abrangeu o ano calendário de 2013, nas quais todas as conclusões que levaram à declaração de inexistência estenderam-se aos períodos subsequentes. Além das constatações obtidas no procedimento fiscal acima transcrito, o relatório fiscal do presente processo destaca também comportamento anômalo em relação às relações de comércio entre a Bora Química e a Sonora Sul Limitada. Se analisarmos as faturas vinculadas às notas fiscais emitidas por Sonora Sul, temos que o vencimento da última parcela relacionada se dá no máximo em 3 meses após sua emissão. Nota fiscal número 369, última emitida, ilustra o padrão. Ou seja, até dia 30 de nove de 2014, obrigações que somaram 129 bilhões, assumidas nos anos calendários de 2013 e 2014, deveriam estar liquidadas. Paradoxalmente, consideramos a totalidade do período fiscalizado constam 36 bilhões em débitos nas contas ali destacadas, sendo que 19 bilhões
para o ano calendário de 2013 e 17 bilhões para o ano calendário de 2014. Mesmo que desprezamos o fato de que grande parte dos pagamentos efetuados em 2013 poderiam se referir a notas fiscais emitidas em 2012, temos que os dispêndios efetuados entre 2013 e 2014 correspondem somente a 28% das obrigações assumidas no mesmo período, e que contraria qualquer lógica comercial e ilide qualquer tentativa de alegar que a pessoa jurídica Bora Química Limitada se tratava de um terceiro de boa-fé, desconhecedor dos ilícitos praticados por sua pseudo-fornecedora. Diante do exposto, as compras efetuadas pela autuada Junta Sonora Sul foram glosadas para fim de apuração dos custos das mercadorias vendidas. FV de Souza Astor Chemical Química, de acordo com a autoridade fiscal, a Sonora Sul Química Limitada incrementou os custos da fiscalizada até junho de 2014, e após esse período, praticamente a mesma metodologia passou a ser adotada através das supostas compras realizadas junto à FV Souza Astor Chemical, empresa constituída por um único sócio, Fernando Veríssimo de Souza, e que possui domicílio tributário compartilhado com diversas outras empresas de um edifício comercial localizado no centro do Rio de Janeiro, mesmo endereço de um estabelecimento denominado Santos Drummond Eletrônicos, escritórios compartilhados. Tendo em vista este ser o único estabelecimento da empresa hora em exame, a autoridade lançadora questiona como ela poderia ter estocado mais de 2 toneladas de mercadorias vendidas à autuada durante o período fiscalizado. Outro ponto destaque-se refere-se ao fato de que a empresa, constituída em maio de 2014, não efetuou nenhuma compra de acordo com os dados das notas fiscais armazenadas no SPID, apesar de ter registrado vendas de mais de 2 toneladas de mercadoria, conforme já citado, no valor total de 24 bilhões. A venda de mercadoria por um estabelecimento comercial sem entradas pretéritas que lhe dessem suporte, a ausência de indicação de placas dos veículos que efetuaram o transporte e de qualquer registro de passagem pelo posto fiscal e a falta de pagamentos correspondentes às operações, aliadas à ausência de capacidade operacional e às demais fraudes cometidas, detalhadas no item que abordará a qualificação da multa de ofício, levaram à nítida conclusão de que a pessoa jurídica FV de Souza é inexistente de fato, já que seu único intuito é realizar a emissão de documentos fiscais que revelam operações fictícias. Sendo assim, os documentos por ela emitidos devem ser considerados idôneos desde a sua constituição. O processo administrativo que tornou definitiva a baixa de ofício do FV Souza, por inexistente de fato, bem como classificou como inidôneos todos os documentos fiscais por ela emitidos, é de final de número 2018-62, da multa de ofício. As seguintes constatações ensejaram a multa qualificada: a inexistência de fato de pessoa jurídica Sonora Sul, Sonora Sul Comercial Limitada, quadro societário, ausência de capacidade econômica e interposição de pessoas, origem dos recursos que transitaram por conta bancária da Sonora Sul Comercial Química, em virtude do não atendimento às intimações, da não apresentação de escrituração contábil digital, bem como suspeita de ter sido constituída por interposta pessoa que não os verdadeiros sócios, além do fato de as notas fiscais emitidas com suposto intuito de gerar custos e créditos de tributos a terceiros constituírem, em tese, crime contra a ordem tributária, foi expedido o requisito de informação sobre a movimentação financeira. O relatório destaca a conta corrente número tal, mantida pela Sonora Sul junto ao Banco Santander, no qual foram lançados a crédito pagamentos pela realizada Bora Química, no valor de 17 bilhões, representando 99% dos créditos efetuados nessa conta. 4. Destituição dos recursos que transitaram pela conta corrente número tal à parceira comercial Bora Química. A maior parte dos recursos que transitaram pela conta corrente acima tem como destino a pessoa jurídica Produquímica, Indústria e Comércio S.A.
que não emitiu nenhuma nota fiscal a titular da conta. Foi então aberto um procedimento junto à Produquímica Comércio S.A. Após análise de sua escrituração, constatou-se vários pagamentos recebidos da Sonora Sul podiam ser relacionados às operações comerciais realizadas entre a autuada e a Produquímica, e também a uma outra pessoa jurídica denominada IQP Indústria Química Porangaba, que tem como principal cliente a autuada. 5. Destinação dos recursos que transitaram a conta corrente número tal à pessoa jurídica comercial Auto House SP Limitada. No ano do calendário de 2014, a conta corrente em análise repassou à pessoa jurídica comercial Auto House cerca de 4 milhões. A pessoa jurídica comercial Auto House, constituída em 28 de 1 de 2002, tem como objeto, segundo informações prestadas à Receita Federal, aquele pertinente aos representantes comerciais e agentes de comércio de veículos automotores. Sua atividade secundária seria o comércio sob consignação de veículos automotores. Eram estas as atividades que desenvolvia nos anos calendário 2013 e 2014. Na Junta Comercial do Estado de São Paulo, seu objeto passou ao comércio sob consignação de veículos automotores em 8 de 9 de 2005, de acordo com a ficha cadastral completa obtida no site da internet. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, chama atenção as informações que prestou por meio de obrigações acessórias nos anos calendário 2013 e 2014, apresentou declaração de débitos e créditos tributários federais para o mês de dezembro de 2013 e para os meses de janeiro e dezembro de 2014, sem qualquer débito confessado. Para o ano calendário de 2013, apresentou declarações de informações econômicas fiscais à pessoa jurídica, DIPJ, sob o sistema de lucro presumido, porém não informou qualquer receita oferida. O mesmo se deu em relação à escrituração contábil e fiscal para o ano calendário 2014. Ainda nos anos calendário 2013 e 2014, não emitiu nota fiscal, sequer de acordo com a consulta realizada junto ao SPED. Portanto, o que temos são recursos que saem da fiscalizada Bora Química sem qualquer respaldo, já que suportadas por transações fictícias que tramitaram por conta corrente cuja titularidade pertence à pessoa jurídica inexistente de fato e apontam em pessoa jurídica na qual o sócio administrador e também diretor da remetente original dos recursos. Destinação dos recursos 6. Destinação dos recursos que tramitaram pela conta corrente número tal à empresa Bora Química. Outra constatação que leva à conclusão de que a fiscalizada Bora Química possuía ingerência sobre suas operações financeiras realizadas em conta corrente sob titularidade da mesma pessoa jurídica, Sonora Sul Comercial Química, é fato de que recursos que transitaram em conta corrente número tal, agência, Banco Santander, integraram com destino 8 dos seus empregados, dentre eles o já mencionado Rogério José Bonato. 6. Destinação dos recursos que transitaram pela conta corrente número tal aos sócios da autuada e à sua genitora. Como já não bastasse todos os elementos probatórios trazidos acima, constata-se a destinação dos recursos que transitaram pela conta corrente número tal, Banco Santander, de titularidade da Sonora Sul, para os sócios da fiscalizada Rogério Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves. Além disso, recebeu recursos de Roseli Canivato G. Chaves, mãe de ambos. 7. Inexistência de pessoa jurídica da FV Souza Astor Chemical Química, Eireli. 8. FV de Souza Astor Chemical Química, Eireli, quadro societário, ausência de capacidade econômica e interposição de pessoas. 9. Transporte entre as pessoas declaradas inexistentes e a fiscalizada, ausência de capacidade operacional da transportadora. 10. Escrituração a maior das notas fiscais declaradas inidôneas. O procedimento fiscal apurou que, além de se utilizar de pessoas jurídicas inexistentes, de fato,
a autuada registrou valores superiores aos das notas fiscais no momento de elaborar sua escrituração contábil e fiscal da responsabilidade solidária. Foram arrolados como responsáveis solidários, ali elencado. Eu não vou tratar disso aqui, porque no voto eu trato de forma minuciosa da responsabilidade solidária dos elencados aqui. Houve representação fiscal para fins penais, houve impugnação ao auto de infração. Eu vou deixar para os patronos que irão fazer sustentação oral. A lide foi decidida pela 5ª turma da DRJ em Belém, que por unanimidade de votos concluiu pela improcedência da impugnação apresentada com a manutenção integral do crédito lançado conforme emenda que eu transcrevi abaixo. Dos recursos voluntários, a fiscalizada Bora Química e os arrolados responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato e Comercial Auto House apresentaram um único recurso juntado às folhetais. PJ Serviços Administrativos apresentou recurso voluntário, Marco Antônio Bueno Costa também apresentou, Bueno Prestação de Serviço Eireli e Luiz Antônio Bueno Costa apresentaram um único recurso, e Jamontão Prestação de Serviço Eireli apresentou um recurso acostado às folhetais, que serão detalhados e comentados a seguir no voto. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a relatora. São 11 horas e 31 minutos. Passo a palavra ao patrono, que tem 15 minutos regimentais. Bem, inicialmente, bom dia a todos os julgadores. Ilustríssimos conselheiros, né, além da 2ª turma ordinária da 3ª Câmara, da 3ª sessão de julgamento do CARF. Nosso item 204, como bem relatado pela douta relatora, doutora Denise, o período autuado é de janeiro de 2013 a novembro de 2014, com referente às contribuições COFINS e PIS. Esse patrono, ele sustenta oralmente em defesa de duas autuadas que foram de forma solidária apontadas no auto de infração. A TJ Serviços Administrativos e a Jamantão Prestação de Serviços Eireli. Acontece que a defesa das duas, se nós passarmos aí pela alegação da falta de provas do auto de infração e chegarmos na questão da solidariedade, que é o que eu vou me deter e tentar de forma bem sucinta usar o meu tempo, foi imposta a solidariedade com fundamento no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Isso para ambas as empresas, né? O qual, somente para a gente relembrar um pouquinho aqui, diz assim: são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. É verdade que o senhor Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves chegou a ser sócio de ambas as empresas. Todavia, não há prova ou descrição que demonstre que essas duas autuadas de forma solidária, elas haviam interesse comum na situação do fato gerador do imposto, porque eram transportadora e armazém gerais. Então, em nenhum momento contribuíram ou houve alguma prova de interesse na formação no caso aqui desse auto, da questão das contribuições PIS e COFINS. E também
o fato, como mencionei há pouco, do senhor Rodolfo pertencer ao quadro societário delas e também da principal autuada da Bora Química, não demonstra a solidariedade, porque a solidariedade das pessoas físicas não se confundem com as pessoas jurídicas. Dessa forma, e numa situação bastante parecida, porque eram as mesmas partes e também estabelecido pela mesma fiscalização, pela mesma ordem de serviço, foi julgado o acórdão que nós juntamos aos autos, de número 1302-004-408, julgado em 11 de março de 2020, no processo 10855.7 22224/2018-14, na primeira sessão de julgamentos da terceira Câmara da segunda turma ordinária, onde lá se discutia a questão do imposto de renda na fonte, o qual aqueles julgadores resolveram por afastar a solidariedade dessas duas empresas, a qual, nesse momento, eu defendo a sustentação oral. E esse acórdão poderia trazer aqui a tela, mas como está juntado aos autos, eu gostaria de abrir aspas, se permitirem, para eu ler rapidamente uma parte que nos interessa. Abre aspas. Com efeito, em relação primeiramente à empresa TJ Log Armazéns Gerais, a imputação realizada pela douta autoridade fiscal, solidariedade à luz do artigo 124, inciso 1 do CTN, estaram calçadas tão somente em dois fatos: o fato do sujeito passivo operar com Armazéns Gerais, o contribuinte principal, e a existência de identidade parcial entre os quadros societários. Lembramos aqui que a autuação foi lavrada para exigir, na espécie, o pagamento, como eu já mencionei, de R na fonte, com SPEC nos preceitos do artigo 61 da Lei 8.981/95, cujo motivo fático invocado para sustento à acusação seria a escrituração ou registro de notas fiscais tidas e havidas como inidôneas, e cujas operações, por óbvio, foram consideradas inexistentes. Ora, qual a relação de pertinência lógica entre o recorrente TJ Log e sua atividade e o fato gerador apontado na autuação, necessária à concretização do elemento interesse comum, também entre aspas, o qual alude ao artigo 124, inciso 1 do CTN. E, outro sim, a simples constatação da existência de um sócio comum em nada contribui para se atestar qualquer vínculo efetivo entre a empresa ou mesmo esse sócio e as circunstâncias de fato que compõem o núcleo típico que antecedem da norma jurídica tributária, fecha aspas. Essa exclusão ocorrida nesse julgado em março do ano passado foi porque essa fiscalização, né, o agente, ele autuou num auto infração PIS e COFINS, num outro auto o imposto de renda retido na fonte e num terceiro auto imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E nesse que eu também estive nesse julgamento, foi afastada a solidariedade imposta do artigo 124, inciso 1, e esse acórdão está juntado aos autos. Nada obstante a questão da TJ Log, a Jamantão Prestação de Serviços, além de nós alegarmos que não existe e não está fundamentada, ou corretamente fundamentada, ou existe embasamento para a imputação da solidariedade do 124, inciso 1, existe outro fato também, que essa empresa ela foi encerrada em 2 de junho de 2017, sendo este auto-infração autuado em agosto de 2018. Ou seja, a empresa já estava encerrada na oportunidade do auto-infração.
e aí não podemos deixar de alegar a súmula vinculante deste colegiado, a súmula vinculante 112, que diz que é nulo por erro de identificação do sujeito passivo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. Entre parênteses, vinculante conforme portaria ME 129, de 1º de abril de 2019, DOU de 2/4 de 2019. Então, nobres julgadores, desse feito, não existe como permanecer uma autuação contra uma empresa encerrada antes da própria autuação, né? Então, com relação, ao menos, a Jamantão, esse auto-infração, ele é nulo ab início. Então, dessa feita, e diante de todo exposto, né, esse patrono, ele pleiteia, neste momento, a anulação, inicialmente, do auto-infração em face da Jamantão e da TJ, TJ Serviços Administrativos e Jamantão Prestação de Serviços, caso Vossas Excelências entendam que não é caso de anulação, que se afaste a solidariedade de ambas, afastando a aplicação do 124, inciso 1, e também a anulação em face da Jamantão, considerando ser nulo um auto lavrado contra uma empresa encerrada à época da autuação. Diante do exposto, requer provimento a este recurso voluntário de ambas recorrentes. É só isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agradeço ao patrono. Passo de pronta palavra à doutora Denise, relatora do caso. Um minuto, presidente. Pois não. Da admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, dele conheço, com exceção ao recurso apresentado pela Comercial Auto House São Paulo Limitada, uma vez que a empresa não apresentou impugnação, restando precluso o direito de recorrer a este colegiado. Pode continuar. No que tange o recurso proposto por essa empresa, cabe comentar que a questão aventada como preliminar no que toca aos efeitos da revelia, de fato, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a agibilidade do crédito tributário em relação a solidários, nos termos do artigo 70, caput, do parágrafo 1º da portaria 2284/2010. Assim, ao contrário do alegado no recurso, a impugnação tempestiva do contribuinte suspende a agibilidade do crédito tributário em relação a todos os sujeitos passivos do presente processo administrativo até o trânsito julgado em definitivo. Dessa forma, encontra-se também suspenso para quem não apresentou a impugnação como uma empresa em epígrafe. Pode continuar. Ainda, essas questões eu acho que são tranquilas. Sim. Ainda com relação à responsabilidade solidária ao Fábio Gonçalves Chaves e ao Rodrigo Gonçalves Chaves, consta da decisão recorrida que não há argumentação dos referidos responsáveis solidários quanto à responsabilidade dos sócios administradores atribuídos à fiscalização a eles, nos termos do artigo 135.3 do CTN, tampouco a argumentação quanto à atribuição da responsabilidade solidária feita pela fiscalização. Então, somente existe por parte dos responsáveis solidários, alegações pertinentes ao próprio lançamento fiscal. Ressalta-se que, de acordo com artigos 16 e 17 do Decreto 70.235 de 72, a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnadas matérias que não forem expressamente contestadas. Dessa forma, não é permitido ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas, como ocorreu no presente caso. Então, em face da preclusão, o vínculo de solidariedade não combatido na peça inaugural proposta pelos responsáveis solidários deságua em decisão reflexa em face da preclusão,
sendo a atuação mantida integralmente se a recorrente, em relação à recorrente principal, deverá também ser replicado nos termos e nos mesmos moldes para os responsáveis solidários citados acima, por não trazer elementos que afastem a atribuição das solidariedades a ele imputado. Presidente, posso continuar? Peraí, só um minuto. Então, aqui você já está julgando a solidariedade de todos eles? Não, somente... Só dessas pessoas ali, né? Isso, só... Tá, tudo bem, pode continuar, que por enquanto eu acho que é tranquilo. Agora vamos à lide. Da lide. Como descrito no relatório, versos autos sobre a existência das contribuições de PIS e COFINS por glosa de crédito em virtude do uso de documentos fiscais fraudulentos por não corresponderem à transação neles descritas, uma vez que os emitentes nunca existiram, de fato, e tiveram suas inscrições canceladas. Além disso, em alguns períodos, o crédito deduzido tinha valores superiores aos documentos respectivos. Além da Bora Química, a autora principal e na condição de contribuinte foram responsabilidade de seus diretores e outras empresas e pessoas consideradas envolvidas nos eventos apurados, sob o argumento de que participaram de um esquema fraudulento destinado a possibilitar a sonegação das contribuições. As questões preliminares e de mérito. Alega que a decisão recorrida é nula, uma vez que é absolutamente genérica e superficial e não se dedica a apontar de forma objetiva as razões de fato e de direito que motivaram e fundamentaram o julgamento. Contudo, não há, na decisão recorrida, falta de apreciação dos argumentos trazidos pelos recorrentes, de maneira a cercear seu direito de defesa e o exercício do contraditório. No presente caso, a decisão tratou do assunto de forma minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, devidamente motivada com a delimitação da conduta plenamente tipificada no arcabouço normativo tributário. Além do mais, da análise do conteúdo da impugnação e do recurso voluntário, demonstra que os recorrentes compreenderam plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado em impugnação e recurso voluntário contestação que ataca diretamente os fundamentos do auto da infração. Em especial, pela leitura do recurso voluntário, desprende-se que os recorrentes demonstraram possuir pleno conhecimento dos fundamentos da autuação e da decisão administrativa, tendo formulado defesa específica contra tais decisões. Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida exigiria demonstração pelos recorrentes, de forma fundamentada e particularizada, de quais pontos da impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e com eventual falta de análise por este colegiado ACO, pelo colegiado ACO, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância. Sem a demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acordo recorrido. Em síntese, pode-se dizer que não há se cogitar nulidade da decisão administrativa, 1. Quando o ato preencher requisitos legais apresentados de forma clara fundamentação, 2. Quando não existe qualquer indício de violação às determinações contidas no artigo 59 do decreto 70.235, e 3. Quando o processo administrativo proporciona plenas condições de exercício do contraditório do direito da defesa. Todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto. Quanto às alegações de nulidade do auto de infração e das matérias relacionadas ao mérito, os recorrentes trazem apenas transcrições resumidas do decidido pela DRJ e repete os argumentos trazidos na peça impugnatória, que constam do relatório da decisão recorrida, transcritos acima, de forma que o deixo de reproduzir novamente. Tendo em vista que os argumentos trazidos no recurso voluntário são os mesmos apresentados nas respectivas impugnações, e por entender que a decisão proferida pela instância ACO seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decedente da DRJ como se minha fosse, nos termos da legislação transcrita abaixo, no caso das preliminares. Em virtude da coincidência entre os argumentos presentes nas diversas impugnações apresentadas, os temas em comum serão objeto de análise conjunta, enquanto os tópicos específicos serão abordados individualmente. Em vários momentos, a nulidade dos lançamentos suscitada, em decorrência da ausência de fundamentação legal vinculada aos lançamentos ou de violação a princípios como direito de defesa, segurança jurídica, propriedade ou indelegabilidade da competência tributária.
Sobre a validade dos autos de infração, convém esclarecer que o artigo 142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo como requisitos indispensáveis à sua constituição a verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a determinação de matéria tributável e o cálculo do montante do crédito em favor da fazenda pública. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que, sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento, a vinculação consiste na cerrada observância dos ditames legais quanto à sua efetivação, enquanto sua obrigatoriedade do lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever de ofício que lhe seria atribuído por lei, uma vez que constatada a ocorrência de infração, deixa de lavar o competente auto de infração para formalização e cobrança do crédito tributário devido pelo sujeito passivo. Na hipótese de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal, restringe a prevista no artigo 59 do Decreto 70.235, abaixo transcrito, que considera nulos os atos e termos lavados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterização de direito de defesa. O artigo 10 do mesmo decreto disciplina que os requisitos para a lavratura do auto de infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter obrigatoriamente os elementos arrolados nos seus incisos 1º e 6º, como se pode verificar no texto abaixo transcrito. Da combinação dos dispositivos acima transcritos, desprende-se que só se observa dos pressupostos legais para a constituição do lançamento e para a lavratura do auto de infração, ou ainda a incompetência do autuante são causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente, o lançamento nela consignado. Como visto não ocorrer no presente caso, descabe a anulação ou cancelamento dos autos de infração em análise. As defesas de Marco Antônio Bueno Costa, Luiz Antônio Bueno Costa e Bueno Prestação de Serviço Eireli defende também que os lançamentos sejam declarados nulos, pois não formalizada a abertura de procedimento fiscal através da emissão do termo de distribuição de procedimento fiscal contra eles impugnantes. Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que todos os interessados foram cientificados dos lançamentos, dos termos de responsabilidade respectivos e dos prazos para apresentação de manifestação. Apenas a título de esclarecimento, para o presente procedimento fiscal houve a emissão de TDPF e ainda que, ausente tal documento, os lançamentos não seriam prejudicados, uma vez que o mandado de procedimento fiscal e seu sucessor, o termo de distribuição de procedimento fiscal, são instrumentos internos de planejamento e controle de atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, além de lhe permitir assegurar-lhe de autenticidade da ação fiscal. Na legislação tributária, a emissão do TDPF não se encontra elencada entre os requisitos de validade do auto de infração, nem tampouco sua eventual ausência, inconsistência ou complementação posterior entre os casos de nulidade. Sendo assim, não procedem as alegações dos interessados. Com referente às arguições de inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação de princípios, importa esclarecer que se trata de análise de competência exclusiva do Poder do Judiciário. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força da sua vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, não se manifestando sobre alegadas ilegalidades ou violação a princípios. Quanto à suposta afronta ao direito de defesa e ao contraditório diversas vezes suscitado, uma vez demonstrada a ausência das causas de nulidade previstas na legislação, bem como comprovada a ciência de todos os interessados à apresentação tempestiva de suas impugnações, não se pode falar em ofensa ao princípio constitucional em questão. Também não pode ser aceito o argumento da Bora Química Fábio Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato, de nulidade por afronta ao princípio da indelegabilidade de competência tributária, pois a fiscalização não atribuiu ao contribuinte o exercício de atividades constitucionais reservadas ao Estado, e nem exigiu que a autuada efetuasse a fiscalização relativa a presumido ato futuro a ser eventualmente praticado por empresa que, aquele momento, existia
vendeu mercadorias, emitiu notas e documentos fiscais e recebeu os correspondentes pagamentos. Por óbvio, empresas que não possuem qualquer vínculo entre si, além das relações estritamente comerciais, não são obrigadas a se fiscalizar mutuamente. E, além disso, eventuais irregularidades atribuídas a uma delas não têm cordão, de maneira geral, de prejudicar seus clientes fornecedores. Ocorre que, ao contrário do alegado, foi justamente a não comprovação da veracidade das informações comerciais registradas na contabilidade das pessoas jurídicas e a constatação de que todas tinham conhecimento e participação ativamente do esquema descrito no relatório fiscal, que levou à declaração de inexistência de fato e da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pelos estabelecimentos que os impugnantes acima defendem não ser obrigados a fiscalizar. Da vinculação do julgamento de primeira instância a decisões administrativas e judiciais. Tendo em vista que as impugnações utilizaram-se em vários momentos de decisões prolatadas em processos administrativos e judiciais, objetivando fortalecer seus argumentos de defesa e demonstrar a improcedência dos lançamentos, convém esclarecer preliminarmente que os julgados, sejam eles judiciais ou administrativos, apenas vinculam os julgadores de primeira instância nas situações expressamente previstas na legislação. Da divergência entre CMV declarado e o informado durante o procedimento fiscal. As impugnações da Bora Química, Fábio Gonçalves Chaves, Rodrigo Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato manifestaram contrariamente ao lançamento decorrente do confronto entre a escrita contábil e a resposta à intimação da autuada, que detectou, em especial no mês de dezembro de 2014, divergência de 3 bilhões declarado em STF. Diferença essa glosada na apuração do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido e sujeita a multa de ofício de 75%. Ocorre que se trata de infração que não compõe os lançamentos relativos ao PIS e ao COFINS, e, sendo assim, tais argumentos não serão objeto de análise nesse acordo. Das empresas declaradas inexistente de fato e suas consequências. Verifica-se grande parte do crédito tributário constituído nos autos de infração, ora combatido, possui relação direta com as notas fiscais emitidas pelas empresas Sonora Sul Comercial e FV de Souza, ambas baixadas definitivamente por inexistência de fato, através dos processos administrativos de finais 2016-21, 2018-62, respectivamente. Nos termos do artigo 47 da Instrução Normativa 1634/16, os documentos emitidos por entidades declaradas inaptas ou baixadas são considerados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros interessados. Tendo em vista as baixas de ofício da Sonora Sul e FV de Souza, foram tratadas em processos administrativos distintos, desde que, em ambos os casos, são baixas, as baixas consideradas definitivas, não cabe a essa autoridade julgadora manifestar-se novamente sobre assunto pacificado na esfera administrativa, ainda que as impugnações tragam diversos questionamentos em relação à existência dessas pessoas jurídicas e à efetividade das operações de comércio a elas relacionadas. Sendo assim, considerando-se os documentos fiscais emitidos pela Sonora Sul a partir do ano calendário 2013, foram declarados inidôneos e que, no caso, a FV de Souza, a inidoneidade de seus documentos deve ser considerada desde sua constituição, correta a autoridade lançadora, ao excluir do custo das mercadorias vendidas na autuada, os valores referentes às notas fiscais emitidas pelas empresas consideradas inexistentes de fato. Nesse momento, cabe analisar os argumentos de defesa no sentido de que as notas fiscais das compras realizadas pela Bora Química não poderiam ser desconsideradas com base no parágrafo 5º da legislação supracitada, que determina que os valores constantes de documentos fiscais considerados inidôneos podem ser utilizados por terceiro interessado adquirente de bens, desde que este comprove o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens. Conforme visto no relatório fiscal,
as supostas vendas da Sonora Sul e FV, a Bora Química, registrada no período fiscalizado, foram superiores a 150 bilhões, enquanto os pagamentos contabilizados não chegam a 30% do valor devido e os lançamentos a crédito decorrente do pagamento de boletos de cobrança em conta corrente da Sonora Sul são inferiores a 18 bilhões. Verifica-se, portanto, que a totalidade dos pagamentos das alegadas compras não foi comprovada. O mesmo pode-se dizer em relação ao outro requisito cumulativo para o enquadramento no disposto acima, a demonstração do efetivo recebimento dos bens. O procedimento fiscal apresentou diversos fatos comprovando a falsidade das operações de comércio. Podemos citar, a título de exemplo, que, apesar de compras realizadas na escala de centenas de toneladas realizadas via transporte rodoviário entre os estabelecimentos localizados em estados diferentes, Rio de Janeiro e São Paulo, nenhuma única passagem no posto fiscal estadual foi registrada. Além disso, apesar de ter efetuado vendas de mais de 2 toneladas de produtos químicos da Bora Química, a FV de Souza, desde a sua constituição, nunca efetuou a aquisição anterior dessas mercadorias. Descabe, portanto, a alegação de que a autuada se enquadraria no parágrafo 5º do artigo 47 da referida instrução normativa, tendo em vista não ter comprovado nenhum pagamento e muito menos o recebimento dos bens. Da multa de ofício. Em relação à multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso 1º da Lei 9.430, aplicada sobre a diferença entre o CMV declarado e o ECF e o informado pela contribuinte durante o procedimento fiscal, uma vez mantido o lançamento conforme relatado anteriormente, procede à lavatura da multa correspondente. Quanto à multa qualificada, incidente sobre os demais valores lançados, as impugnações apresentam, mais uma vez, apenas alegações genéricas desacompanhadas de provas e informações hábeis a afastar o percentual de 150% aplicado nos casos de fraude ou concluio ou simulação. Limita-se a alegar que a própria fiscalização teria demonstrado que as compras realizadas pela Bora Química junto à Sonora Sul e à EFV, verdadeiras e a autoridade fiscal atuante parte de inferências e procura contestá-las utilizando-se de critérios artificiosos para tentar demonstrar a existência de atos ilícitos. Entretanto, simplesmente não se manifestam ou apenas defende não se tratar de infrações ou os itens transcritos a seguir, didaticamente enumerados pela autoridade lançadora no momento de fundamentar a qualificação da multa e que deveria ter sido combatida um a um pelos impugnados. A. Inexistência de fato da pessoa jurídica Sonora Sul. B. Sonora Sul comercial, quadro societário, ausência de capacidade econômica e interposição. C. Origem dos recursos que tramitaram na conta bancária da pessoa jurídica Sonora Sul. D. Destinação dos recursos que transitaram pela conta corrente número tal do Banco Santander. A pessoa jurídica da Comercial Auto Ross Limitada. E F. Destinação dos recursos que transitaram pela conta corrente de número tal, agência do Banco Santander, a empregados a Bora Química Limitada. Sobre esse tópico, importa registrar que os impugnantes declararam tratar-se de pessoas fiscais contratadas pela Bora Química que prestaram serviços ou venderam bens à Sonora Sul. Entretanto, nenhum contrato de prestação de serviço ou de compra e venda foi apresentado para comprovar tal afirmação. G. Destinação de recursos que transitaram pela conta corrente número tal do Banco Santander a sócios da Bora Química e sua parente. H. Inexistência de fato a pessoa jurídica FV Souza e FV Souza, quadro societário, ausência de capacidade econômica e interposição. J. FV de Souza, sucessora da Sonora Sul, no esquema fraudulento. K. Transporte entre empresas de fachada e a fiscalizada, ausência de capacidade operacional da transportadora, motoristas vinculados a pessoas jurídicas relacionadas à fiscalizada. E L. Escrituração de notas fiscais provenientes das pessoas jurídicas inexistentes de fato
em valores superiores aos registrados nas notas fiscais. Merece destaque o item L, sobre o qual os impugnantes simplesmente não se manifestaram e que demonstra claramente o instituto sonegatório dos envolvidos, pois, não satisfeitos em elencar artificialmente o custo das mercadorias vendidas através das operações comerciais não comprovadas, os interessados ainda registrarem em sua contabilidade valores maiores do que aqueles das notas fiscais que nem poderiam ter sido utilizadas por terem sido declaradas como documentos inidôneos, como bem classificou a autoridade lançadora, uma autêntica fraude dentro da fraude. Caso a diferença fosse irrisória, poderia-se até acreditar que eventuais erros poderiam justificar a superavaliação equivocada dos bens hipoteticamente adquiridos. Entretanto, o acréscimo em tela ultrapassa os 20 bilhões, não se admitindo qualquer argumento no sentido de que se trata de simples erro de fato. Dos juros sobre a multa de ofício, esse aqui eu vou me abster a ler, presidente, porque abaixo eu citei a súmula 108 do CARF, que incide juros moratórios calculados à taxa referencial Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício. Por todo exposto, ante a ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado, ora combatido, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Essa é a questão de mérito, presidente, e abaixo eu trato da responsabilidade solidária. O presidente quer votar esse tópico? Eu acho melhor. Doutor Vinícius. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora Denise. Não é o senhor, não. Não, é o doutor Marcos Gabriel, né? Eu acho que é o... Não. É que o doutor Vinícius é o nosso conselheiro. Ai, desculpa, perdão, tem outro Vinícius. Perdão a todos. O senhor se inscreveu apenas como acompanhamento, não como sustentação. Exato, é que como chamou Vinícius, eu não me deparei que tinha outra pessoa. Perdão a todos. Não tem problema. Doutor Vinícius Guimarães, pronto. Com a relatora, presidente. Tá. Doutor Walker Araújo. Nós não julgamos ainda o mérito, né? Só as preliminares ou o mérito? Não, ela já votou o mérito, ela só está faltando votar a parte da solidariedade, não é isso? Isso mesmo, presidente. Entendeu, Walker? Está sem som, Walker. E aí, efetivamente, vai entrar nessas questões que o doutor pontuou, Walker. Só uma dúvida, porque eu estava vendo um monte de coisas aqui. Porque no recurso da Jamelão, né? Jamantão. Jamantão, né? Tem um recurso da Jamantão. Todos os recursos trouxeram preliminares de nulidade, né? Da decisão recorrida. E você não enfrentou isso, enfrentou? Enfrentou, lá em cima. Ela usou exatamente as preliminares da DRJ. Não. Nulidade da decisão recorrida. Da decisão recorrida? Sim, foi tratado o primeiro tópico ali, depois da admissibilidade. Sim, ela enfrentou sim, lá em cima. Deixa eu ver. Até agora já foram todos os preliminares e o mérito. E agora a responsabilidade. 31. Página 31 do voto. Começa ali. Pode ser que não haja cogitar a nulidade da decisão administrativa. Aí ele bota pelos 3 itens aqui. 1, 2, 3. Aí depois ela passa para preliminar do auto de infração. É porque eu vi que tem uma preliminar de nulidade da Jamantão. Mas são todos parecidos. As alegações são similares. A da Jamantão não é. Inclusive, ela fala que houve omissão. Se você pegar na análise da decisão dela, eu só acho que se há essa nulidade, que a gente tem que apreciar ela preliminarmente.
Sim. Da Jamantão. Vamos lá. Desculpa estar causando aqui, mas é que eu fiquei com dúvida, tá? Vai? Sério? Espera aí que eu vou chegar lá, que o voto é grande. Walker, tu fala da preliminar no caso da solidariedade, né? Não. O contribuinte ele fala que a DRJ não analisou o argumento da questão de quando foi lavrada a autodiscrição, ela já estava dissociada, ela já não existia mais. Não, e você fala que isso aí ela não traz no recurso. Oi? Isso ela não traz no recurso. A Jamantão traz. Pega o recurso. O recurso da Jamantão traz essa nulidade. E a relatora menciona isso no voto, isso que me chamou a atenção. Que ela estava dissociada, não existe. Pelo que eu vi aí, o doutor trouxe agora, mas no recurso não tem essa alegação. Tem outras nulidades da Jamantão, de, por exemplo, falta de vínculo, de nexo mesmo, da própria sociedade. Então a relatora se equivocou, viu, Vinícius? Porque está no voto dela. Ela coloca aqui, ó. Diz que a decisão é nula, pois não foi apreciada a questão de arguição de dissolução da sociedade. No mais, reitera as razões já expostas na impugnação. De fato, não houve manifestação da decisão recorrida, está no voto da relatora. É por isso que eu estou querendo esclarecer. De fato, não houve manifestação da decisão recorrida dessa alegação de dissolução, que é o que a Jamantão trouxe. Até porque os atos ilícitos foram realizados em momento anterior à suposta dissolução. Além do mais, não há nos autos nenhum documento que comprove de resto as argumentações trazidas no recurso. No recurso não passam de alegações vazias. Então, é isso que eu quero esclarecer, porque isso aqui é uma arguição de nulidade da decisão recorrida. Nós vamos apreciar aqui. Onde que está isso no recurso deles, hein? Porque eu estou vendo o recurso, a não ser que tenha 2 recursos, eu estou vendo o recurso da Jamantão aqui, Não, está aqui, tá aqui. Inclusive a relatora colocou isso que me chamou a atenção, porque tem essa nulidade. Mas você encontrou no recurso? Eu estou no recurso da Jamantão. Qual é a página do recurso da Jamantão? Peraí, eu não abri eu não cliquei aqui, não vai, peraí. Ah, tá, já encontrei o Jamantão. 3633, 3666. Tá, já encontrei. Olha, Pé, tem aí? No PDF, qual que é a página dele? Peraí. Você está vendo aí? Tem aí isso. Tem dos fatos. Aí, da preliminar de nulidade, a página 7. A recorrente pretende tal, por sua vez, julgador, tal, verifica. Tá. Ademais, jogadores não apreciaram a arguição de homologação da dissolução da sociedade. Ele traz isso aí tem que ser analisado lá em cima, ou não, porque é uma preliminar, né? E eu acho que destoa daquelas outras lá, né? Porque o resto dos recursos, eles trazem a mesma preliminar do vício da decisão recorrida, mas que ela apreciou lá. Essa daqui, o que me chamou a atenção, que é ao mesmo ponto que ela fala que há nulidade, ela não está, ela está descartando, quer dizer, ela fala que houve omissão. Se houve omissão, é nulo o acordo, porque isso aqui é um argumento que pode modificar aqui, pelo menos em parte, a autuação, né? Inclusive, tem até a súmula agora, né? A não ser que vá dar provimento ao recurso, supera essa questão de nulidade, não sei. Mas, se a relatora está falando que há um pedido de nulidade, que há omissão, e ela não ela está descartando essa omissão, eu acho que isso aqui tem que ser analisado lá em cima, não aqui. Essa é a minha opinião. Por isso que eu... Inclusive, foi arguído em manifestação, né? Oi? Inclusive, parece que foi arguído em manifestação de conformidade. Porque impugnação. Porque a recorrente fala, né, que a decisão recorrida ficou silente com relação a isso, e a própria Denise afirma isso depois. Eu não fiz o cotejo com a impugnação. Talvez pudesse até afastar, porque não foi apresentada impugnação. Agora precisa dar uma olhada. Parece que tem. Mas parece que está na impugnação também, porque o recurso, ele fala, olha, a decisão recorrida não observou esse argumento da impugnação.
Isso para mim é omissão, hein? Não sei. Me chamou a atenção. Esse fato me chamou muita atenção. Porque para mim há uma contradição muito grande aqui. Para mim, não pode superar uma omissão aqui porque ela é incabível. Tem que ter pronunciamento. Exercício de direito de defesa, contraditório, tem que passar. Até não sei. Porque essa questão aí... Eu não estou vendo essa... Também não consegui me encontrar aqui. Eu não encontrei Eu não encontrei isso, não. Página 7. Denise, mas está no seu voto, Denise. Página 7. Página 7, no 1, 2, 3, quarto parágrafo. 1, 2, 3, ocorre a intenção absoluta, depois não consta nos autos, da efetiva participação societária em que se funda a decisão. Quinto parágrafo. Ademais, o jogador não apreciará a questão de homologação da dissociação da sociedade. Agora, não para apreciar a arguição de homologação da dissociação da sociedade. Através da impugnação apresentada, havia anulado a auto de infração em razão da vinculação equivocável. Sua vez, ao apreciar e julgar a presente demanda, no que se refere à arguição de nulidade do lançamento, afirmou que, em consulta aos sistemas internos, verifica-se que, ao contrário do alegado, Rodolfo Caviano figura como ex-sócio. Ocorre, entretanto, que a decisão recorrida é absolutamente, pois não consta dos autos, prova da efetiva participação societária em que se funda a decisão. Mas eu não estou vendo ele está falando. Ademais, o jogador não apreciar a arguição de homologação da dissolução da sociedade. Agora vamos ver a dele. Agora tem que ver a impugnação aí, como é que ele fez isso, como que ele falou, se realmente ele falou essa questão da impugnação, porque se não falou, não tem omissão. Sim. Mas aí, vocês não estão entendendo. O que eu estou falando é que essa questão tem que ser tratada. Sim, doutor, ele tem que ser tratado, eu não tenho dúvida. Só tem que ver se isso é motivo de nulidade da decisão ou não. Sim. A pessoa saber que tem que ser tratada. Por isso que eu chamei. Tem que ser tratada. Eu até acho que tem que ser tratada porque ele fala no parágrafo, mas fala. Agora, eu não sei se... Agora vai ter que olhar a impugnação, se a impugnação falou isso. O problema é que é uma zona, esse processo aqui é complicado de visualizar as coisas aqui. A impugnação dela está aqui nas folhas 3214. Eu não sei. 3214? Quer ver só se eu abri outro aqui, mas é 3214. Eu iria até um pouco além, assim, eu concordo com a posição do Walker, mas no meu caso aqui, eu entendo que no meu caso nem de devolver, porque a empresa estava extinta. Ah, não. Então, eu acho que tem que tratar, mas... 3139, Gilson. Mas aí você vai superar para excluir, vai aplicar a súmula e vai... mas aí a gente tem que voltar isso, né? Claro, eu estou concordando com você, só que não é para... Não seria para devolver, mas é para afastar e prosseguir. Não, mas não sei se aplica a súmula nesse caso, porque dissolução é uma coisa, extinção da sociedade é outra. Dissolução não perde a personalidade jurídica. Depois da dissolução, você tem várias coisas. Sim, mas deveria ter sido... Bom, pelo que eu estava lendo aqui enquanto você estava discutindo, foi uma solução voluntária, regular, é o que consta aqui na documentação, deveria ser lavado, e existe o sócio de fato. O sócio, Denise, quem é a pessoa física aqui do quadro societário? Ela deveria ser? Rodolfo Cavinato Gonçalves. Isso. Diz que não foi sócio do Jamantão. Bom, pelo menos quem foi, de fato? Eu estou adiantando, esquece. Folhas 11 do rodapé, página 11 do rodapé da impugnação, está expresso. Da homologação à dissolução da sociedade e violação ao princípio de segurança jurídica. Rafael?
folhas 11, do rodapé, né? Da impugnação da Jamantão, que está as folhas 313 e folhas 3139. Peraí, Vocês baixarem. Não, no PDF vai ser a 11, que coincide com o rodapé. Desculpa, 10 do 11 que coincide com o rodapé. A impugnação da Jamantão é essa aqui, que tem termo de solicitação de juntada, termo de análise e impugnação. Depois extrato do processo. Só para facilitar, porque tem muita impugnação. Quais as folhas do processo? Olha, no e-processo é o 3139. O que você está falando, ô Rafa? Que tem a impugnação expressa em relação à homologação de dissolução de sociedade e violação da segurança jurídica. Ele argumentou isso em impugnação. Ah, tudo bem. Agora, tudo bem. Aí agora, tem a sua questão aí que eu respeito. Você levantou controvérsia porque foi responsabilizado, se eu entendi direito, me confirme por gentileza, Denise, o sócio, de fato, ele está aqui, foi arrolado, o sócio da Jamantão está arrolado aqui, é isso? É o Rodolfo Cavinato Gonçalves, sócio da empresa. Mas é o sócio da empresa que está... A empresa também, né? Também. Mas ela teve uma dissolução regular no início. E já estava extinta desde 2017. O auto é de 2018. Não, a empresa também está. É o sócio, o ex-sócio, né? E a empresa. Não, eu não sei se estava extinta em 2017. Foi os fatos. 2017. Sim, eu olhei aqui. Os fatos ocorreram em 2013 e 2014, né? Eu entrei na consulta CNPJ, eu tirei a certidão de baixa de inscrição enquanto vocês discutiam. Ela foi extinta, então. Por encerramento por liquidação voluntária, data da baixa, 2 de junho de 2017. Está aqui no cadastro CNPJ. Entendi. A ficha cadastral completa do Ministério. Aqui. Deixa eu ver se ela foi extinta. Então, eu não acho problema, porque o sócio está arrolado. Então, enfim, está ok. Peraí, mas tem um problema assim, qual é o nome da bicha? Mantão. Jamantão. Não. Na verdade, prestação de serviço, tá? Extinta, né? Porque parece que essa data que ele coloca como dissolução na verdade, a data de extinção, que é junho. Na verdade, o doutor que fez o recurso usou o termo errado. Na verdade, é extinção. Dissolução é antes. Bom. Eu acho, então, eu acho, assim, entendo que nesse caso deve ser tratado, obviamente, como o Walker levantou, e que poderia ser superado. Para afastar, eu não devolver a RJ porque poderia ser superado para afastar a responsabilidade da empresa extinta antes da lavratura do auto de infração. Entendi. Uhum. Porque na verdade, aqui a gente tem a principal e tem várias solidariedades, né? Então, qual é o interesse que a Jamantão tem? Ela tem dois, né? Ela é o braço logístico, mas de qualquer forma esse... Não, mas a Jamantão, na minha visão, tem dois interesses. Quais são? O primeiro, de sair da solidariedade, e o segundo, se não conseguir sair da solidariedade, que caia todo o alto para que ele não tenha que pagar. Então, se efetivamente a gente entende que aplica-se essa questão dela já estar extinta na época, não tem por que a gente anular, mesmo ela tendo sido omissa. A gente pode efetivamente usar. Agora, nos autos a gente tem esse elemento para dizer que ela está extinta, ou
só pela JUSESP agora? Não sei. Isso aí quem tem que falar é a relatora. O Vinícius, eu acho que ela não juntou nada, porque aqui eu coloco que ela só menciona, mas não comprova. E como o processo é gigante, eu estou tentando procurar aqui, mas não consigo achar. No recurso dela não tem, na impugnação tem aqui uma ficha cadastral que aponta ela como dissolvida. Isso está onde? Aponta como dissolvida e não diz a data? Isso, está na impugnação dela, ela tem aqui a impugnação realmente é grande, tem razão. Peraí, deixa eu página 23 do PDF. Tá. Aí tem página a 23 do PDF. Então, olha, em 25/11/2018, que é a emissão pelo que eu estou entendendo aqui, desse relatório aqui, dessa ficha cadastral. Isso. 25/11/2018, está escrito aqui como dissolvida. Tá, então tem documento nos autos. Então tem documento nos autos, sim. Mas é dissolvida. Aquilo, para mim, não é extinta. Dissolvida você pode ainda lavrar em nome, porque ela não deixou de ser pessoa jurídica. Tanto que depois tem liquidação. Tá. Vamos ver se tem, então, algum outro... Mas o problema de ser ela... Só social fica... Cara, olha só, vem cá, mas peraí. Se há um distrato social, ou seja, não existe mais contrato social da empresa, isso está na junta, ela não existe mais. Não, existência é outra coisa. Existência é depois que... Depois que, por exemplo, dissolveu, pode ser uma dissolução parcial ou total. Na dissolução total, pode ainda haver liquidação depois, só para de funcionar, mas ela continua existindo como pessoa jurídica, e o encerramento, a extinção da sociedade só vai depois com um registro específico na junta comercial. Então, é diferente. Se a súmula fala de extinção, é uma coisa, agora dissolução é outra. A súmula fala de extinção, é isso? A súmula fala o seguinte: é nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. É isso que diz a súmula. Porque é exatamente o caso dela. Ela estava extinta desde junho de 2017, conforme está no cadastro CNPJ, de acesso público. Não, mas tudo bem. Agora, nos autos, tem aí um relatório de 2018 que diz que ela está dissolvida, não extinta. Eu não sei quando que foi essa extinção pelos autos. Por mim, a gente pode buscar esse elemento aí no site da JUSESP. Agora, talvez o doutor Gilson tenha aí uma... Eu tenho problemas quanto a... Eu tenho que... eu tenho duas uma. Sim, o problema é que isso acontece que... Isso é uma questão, é uma consulta pública, está sendo alegado pela parte desde o início, ao longo do... Por que ela não botou o documento? Se está alegada a parte, ela tinha que colocar. Alegado pela parte, está alegado que ela foi dissolvida, não extinta. A súmula é extinção. Então, assim, eu estudei direito comercial com um cara que... Então, ele sempre reforçava, olha, gente, dissolução é diferente de extinção, diferente de liquidação. Não está discutindo isso, Vinícius. Estou discutindo, ele está escrito na base da Receita Federal que houve uma extinção... Mas você está dizendo que a parte alegou. A parte alegou outra coisa, não extinção. A parte alegou dissolução. Então, por isso que eu estou voltando a esse ponto. A parte não alegou extinção. Por isso que eu estou te dizendo, Larissa, que extinção e dissolução são duas coisas diferentes. Tá certo. E olha só, Vinícius, corroborando o que você está dizendo, e tem toda a razão, está dizendo, eu entrei o site de claro.
Na dissolução não há perda da personalidade jurídica. Não. Ele precisa ainda concluir negócios pendentes e entrar em período de liquidação. Ele pode não fazer novas atividades, mas ele tem que concluir os negócios pendentes. Já na extinção é o fim da existência da sociedade. Não há mais personalidade jurídica. Então, daí já é claro a diferença que você levantou e você está perfeito. Não é a mesma coisa. Ponto. Não é. Então, eu estou dizendo que é. Eu não estou dizendo que é. Não, tá. Não, mas o primeiro caso é isso. O segundo caso é o seguinte, tem que ter nos autos. Esse negócio eu tenho que... nenhum... Se ele está falando que ele estava extinto à época para aplicação da súmula, ele no mínimo tinha que trazer a prova da extinção. A prova estava na Receita Federal. Nós somos CAF, nós não somos Receita Federal. Vamos começar por aí. A gente só está no mesmo órgão. Então, tá, você não quer devolver para a DRJ? Porque se fosse, a gente podia votar logo, então, a nulidade para devolver para a DRJ. Vamos? A gente pode fazer isso. A gente pode votar logo. Bom, a gente vai ter que votar logo isso. Eu não ou a gente vai votar. Não, olha só. Ou a gente vai votar. A gente tem duas possibilidades aí. A gente vai votar que houve a omissão. Bom, que houve omissão, houve omissão. Eu tenho certeza disso, acho que ninguém duvida. Não houve omissão. Realmente está na impugnação, também está no recurso voluntário a reclamação da omissão, e se você olhar a DRJ não fala absolutamente nada sobre isso, só fala do sócio da Jamelão. Se você olhar lá, ele fala do sócio da Jamelão. Então, na verdade, ele não tocou no assunto. Então, omissão A. Bom, ponto que a gente vai ter que votar. Olha só, como a doutora Larissa verificou aí que está extinto, a gente pode, de repente, para trazer essa questão definitivamente para o processo, baixar em diligência para a unidade de origem verificar a extinção ou não e volta para a gente continua o julgamento. Eu acho também pode ser. Só uma pergunta. Eu acho até que seria mais sério de fazer isso do que você anular a decisão. É que, na verdade, eu sou defensor de uma aplicação de um artigo do CPC... Só um minutinho, olha só, tem aqui ficha cadastral completa da Jamantão. Vocês abriram isso para ver, por acaso, lá no já como anexo ao auto de infração? Deixa eu abrir para ver o que tem aqui. Tem os nomes, entendeu? Tem trocentos anexos ao auto de infração. Olha só qual que é a minha intenção, gente. A minha intenção é resolver o processo. Eu não ficar mandando a gente esperar 3 anos. Não, mas olha só, eu não vou resolver processo fazendo coisa que, para mim, tecnicamente está incorreto. Você me desculpa, eu vou... Ô, Gilson, eu olhar um anexo auto-difração não tem nada de tecnicamente incorreto, não, né? Então, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Pois é disso que eu estou falando agora. A senhora sabe que eu não estou falando disso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de não tendo nos autos, fazer a consulta e julgar de acordo com a consulta. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de olhar. Olhar é dever nosso olhar. Aliás, a princípio, se a Denise falar simplesmente no voto dela que dissolução não é causa de nulidade da autuação em nome de empresa dissolvida, para mim já estaria resolvido e a gente passaria, se bem que a DRJ deixou de se pronunciar sobre isso, né? Então, realmente tem que fazer diligência. Olha lá. Não tem solução. A gente não tem solução. Ou a gente vai fazer a diligência ou a gente vai ter que anular. Agora, peraí que a doutora Larissa está olhando, eu não encontrei. Tem um documento da JUSESP, então, aí vocês têm que decidir se isso aqui é suficiente para vocês ou não. Onde é que a senhora encontrou, doutora Larissa? Os anexos ao auto de infração, tem uma lista enorme de documentos diversos, folha 1802, é o JUSESP 2. Aqui tem a ficha completa no JUSESP da empresa, desde o início até aí, nesse JUSESP 2, tá vendo? Ficha cadastral completa do JUSESP 2. Vai até aonde faz constar no JUSESP, né? Enfim. Aí, distrato social em 2/6/2017, fica guardadinho.
Esse documento Vocês entenderam? da impugnação, Larissa. Ele já foi analisado aqui. Então, aliás, se para vocês entenderem que isso não é suficiente, então realmente a gente precisa fazer outra coisa. Esse é o documento que nessa ficha aqui só conta dissolução, né? Subida, não conta extinção. Aqui não há extinção aqui, né? Nessa ficha cadastral. E se a gente... Agora é o seguinte, eu acho até louvável isso, né? Porque se há, de fato, a extinção da empresa antes da lavratura, aí, em tese, se aplicaria a súmula. Correto, Vinícius? Sim. Então, até seria louvável a gente baixar esse processo de diligência para intimar o contribuinte a trazer a comprovação da efetiva extinção. Aí a gente vai ver a data, tudo vai estar comprovado, e a gente aplica a súmula e segue o julgamento. Porque aí a gente tem até o respaldo. Oi, pode falar. Eu acho que essa diligência vai retornar com a resposta seguinte: não estava extinta. Por quê? Se você for olhar, já na impugnação, como é que se diz? A ficha cadastral completa é de 25/11/2018. Tá? Ou seja, já na impugnação, ele trouxe a ficha cadastral de 25/11/2018. Essa ficha cadastral traz como último ato o distrato social e não a extinção da sociedade. Então, assim, essa ficha cadastral, que era mais atualizada logo após a autuação, né, logo com a impugnação, já traz a situação da empresa, dissolução naquele momento, distrato social, não tem a extinção da empresa naquele momento, e isso aqui é depois do auto de infração. Então, realmente, eu penso que a diligência vai voltar com essa conclusão que a gente já pode tirar agora, mas enfim. Você acha, então, que a diligência vai ser inócua, é isso? Porque aí essa ficha cadastral já está mostrando o que tinha na época. 25... Tá, e se você achar que a diligência é inócua, a gente é obrigado a anular a decisão inteira. Por causa de um dos solidários, mas vai fazer o quê? Infelizmente, a gente não pode aplicar aqui a instrumentalidade das formas, lá que tem o artigo 132, 139 do CPC, que eu sugiro, eu sempre tento sugerir a Adriana, como mudança de regimento, de poder aproveitar os atos da decisão. A gente não pode aproveitar os atos, porque aqui é o tipo da coisa que a gente poderia aproveitar os atos, né? Mas não tem como aproveitar os atos. Mas olha só, a Larissa, ela viu que tem aí a extinção na JuSesp hoje, né? A Larissa viu que tem a extinção na JuSesp. Então, hoje tem, Larissa, é isso? O que eu consultei, a JuSesp fala sobre o distrato no dia 2/6/2000, está registrado no cadastro da JuSesp, o distrato no dia 2 de junho de 2017, e na base CNPJ da Receita Federal, aquela de consulta pública aberta para todo mundo, está a extinção por liquidação voluntária no dia 2/6/2017, consta exatamente a mesma data do distrato da JuSesp, que está registrado na JuSesp, confirmando que foi considerado extinta. A Receita reputou como extinta 2 de Então, Vinícius, não vai ser inócuo a nossa... então vale a pena. Não vai ser, a diligência vai servir. Na verdade, na JuSesp consta a dissolução e na Receita consta a extinção. Isso. Perfeito. Então vai servir a diligência. E é muito mais razoável a gente fazer a diligência do que anular todo esse processo por causa de toda a decisão por causa disso. Porque isso vai rapidamente, o cara vai juntar isso nos autos e vai voltar. Esse processo, se bobear, não vai durar 2 meses, não. O que os senhores acham? Eu acho que pela análise que a Larissa fez aí nesses sites aí, vale a pena
baixar para verificar isso. Até porque esse relatório da JUSESP, que foi colacionado aí, pode ser que não seja preciso, pode ser que tenha lá dissolução, mas ele, enfim, é um relatório talvez grotesco, sei lá. Tem que ver realmente se houve ou não a extinção. Acho que vale a pena baixar a diligência. Senhores, vamos então votar a diligência? Então vamos lá. Doutora Denise, a senhora concorda? Primeiro, a senhora concorda com a diligência? Concordo, sim, senhor presidente. Ok. Doutor Vinícius. Então, com a relatora, pela diligência. Ok. Doutor Walker. Doutor Jorge. Doutor Zé Renato. O relator. Doutora Larissa. Doutora Larissa acompanhou a relatora. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Bom, eu também acompanho a relatora. Então, vai ser convertido de diligência para que seja analisada, para que seja acostada aos autos documentos que comprovem a data de extinção da empresa. Por favor, me ajude. Jamantão. Ok? Eu acho que foi a melhor decisão que a gente podia ter diante do processo grande desse jeito. Com certeza. E até porque, vindo essa extinção, a gente vai suplantar, né, provavelmente a nulidade, né, porque a gente vai estar dando para ele o direito. Isso aqui é verdade. Todos concordaram? Então foi convertido em diligência. Temos o voto da relatora. Doutores patronos, Marcos e Vinícius, vocês ficaram com alguma dúvida? Não, sem dúvidas, doutor. Também, sem dúvidas. Só destacando que a súmula fala sobre extinção de informação ao fisco. O próprio informação do CNPJ já fala da extinção, mas isso a gente comprova adequadamente no momento adequado, e muito obrigado. Com toda a BNE, muito obrigado a todos os julgadores, e aguardamos aí a intimação aí da diligência. Ok, doutor, eu não sei, nem sei se, na verdade, eu não sei como é que vai fazer, porque a própria Receita pode acostar o documento, e tenho dúvida. O problema é que ela vai ter que dar ciência ao contribuinte mesmo assim, né? Bom, você vai ter ciência da resolução, com certeza, mas estou falando desse documento. Mas, de qualquer maneira, o senhor vai ter ciência, o senhor vai estar participando da instrução. Ok? Ok, muito obrigado. Agradeço o senhor pela presença. Ok, muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, senhores, são 11h40, eu acho que... Deixa eu só esperar o doutor. Tá, já saiu. São 11h40, né? Acho que a gente tem que almoçar, né? E tem que liberar a Fabiana, né, também, que ela deve estar enrolou com o horário, não sei como é que é a questão trabalhista dela. Não, ela na hora do almoço ela não tem problema, não. O problema dela é na hora de ir embora, não é isso, Fabiana? Sim, presidente. Tá, então vamos almoçar? Eu acho que sim, porque a próxima a gente vai continuar com sustentação ainda. E eu vou ter que fazer as sustentações da manhã, à tarde. E à tarde. Não tem solução, eu não posso deixar as sustentações para lá. E a gente vai fazendo o que der, sem nos matarmos. A hora que a gente estiver cansado, eu peço para que me mande, como não está mais gravando, você já parou de gravar, né, Paulo?